Senhor seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Sentados. Nós desceu divina luz, nós desceu divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. O amor de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, membros desta comunidade paroquial dedicada à Imaculada, é com alegria que nós nos encontramos nesta noite deste primeiro dia da semana para celebrarmos a Eucaristia. Celebrar a Eucaristia deve ser para nós cristãos católicos um momento de extrema alegria, e dela nós devemos participar, mesmo quando a nossa natureza humana assinala que nós não estamos motivados para participar da missa. Por que eu vos digo isso? Porque na missa nós temos a graça de Deus de poder degustar dois alimentos importantes para o nosso fortalecimento. Um é este que nós estamos saboreando agora, a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem e a mulher que não só escuta, mas medita e transforma em prática a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não só se satisfaz com o alimento temporal, esse alimento que abastece, que nutre a nossa natureza corpórea, mas que também sente fome de Deus, sente desejo de alimentar o seu corpo e saciar a sua sede no seu sangue derramado na cruz, não em vão, não burramente, mas derramado na cruz num sentimento de extrema paixão por mim, pecador, por você, pecadora.
Então, nessa missa nós queremos dizer muito obrigado. Obrigado pela semana que terminou. Obrigado pela semana que nós vamos iniciar mais algumas horas. E queremos também pedir a Deus que nessa missa, esta palavra de Deus que nós estamos alimentando agora, se transforme em atos concretos de caridade. Porque de nada adianta o louvor, de nada adianta a celebração que participamos, se ela não for transformada imediatamente em atos concretos de bondade. A primeira leitura confirma isso que eu estou vos dizendo. Nós temos o profeta Jeremias, e o profeta está indignado, o profeta está nervoso, o profeta está irritado com um comportamento que vai de contraposição à identidade do bom pastor. Ele está dizendo: ai de vós, pastores, que ao invés de estar ajuntando o rebanho, está contribuindo com a separação do mesmo. Ai de vós que foi escolhido para estar à frente e está cada vez mais distante e vendo o rebanho se perder. Ai de vós que foi chamado para perdoar e não perdoa. Ai de vós que foi chamado para alimentar e não alimenta. Ai de vós que foi chamado para proteger, foi chamado para acolher e nada faz, só pensa em si mesmo. Ai de vós. E eu fico pensando, será que nós merecemos essa advertência do profeta? Nós que fazemos parte dessa comunidade dedicada à Imaculada Conceição, será que nós estamos nesse grupo do ai de vós? Nós estamos dando bons exemplos? Nós estamos contribuindo para que as pessoas reconheçam mais o amor e a misericórdia de Deus? Eu estou promovendo a paz, eu estou promovendo a justiça, eu estou promovendo a verdade, eu estou cuidando daqueles e daquelas que estão sobre a minha responsabilidade, ou eu não estou nem aí? E em algum momento nós temos a identidade de pastor, em outro momento nós temos identidade de ovelha, mas em algum momento eu sou chamado a ser pastor, eu sou chamado a proteger, eu sou chamado a acolher. E eu te pergunto, na sua condição, você é mais bom pastor ou um mau pastor, pastora? Porque o profeta está dizendo, não adianta vocês se apresentarem como pastor, mostrem que são bons pastores. Não adianta vocês se apresentarem como cristãos, membros dessa comunidade paroquial, demonstrem que são membros dessa comunidade. Todas as vezes que você exerce ato de bondade e caridade, é bom pastor, é boa pastora. Mas se dispersa, se atenta, se fofoca, se inventa, se cultiva a inveja, aí está sendo mau pastor, mal pastora. Aí vai cair sobre vós a maldição. Ai de vós, ai de vós. Portanto, meus irmãos e irmãs, nessa semana que estamos começando, vamos ter bons gestos, boas atitudes. Vamos dar uma oportunidade da bondade que há dentro de nós de agir, de se manifestar.
Num segundo momento, nós temos a carta que São Paulo escreveu à comunidade de Efésios. Essa carta é bastante interessante, porque a comunidade de Efésios está fazendo alguma confusão. Aí Paulo está dizendo: ô gente, vamos parar com essa bagunça, vamos parar com essa confusão que vocês estão arrumando aí, vamos parar com essa divisão entre vocês. Por que vocês estão se dividindo? Por que vocês estão se colocando em primeiro, em segundo, em terceiro? Por que vocês estão criando esse relacionamento de privilegiado? Por que estão dando mais atenção a uns e a outros? Vocês estão ignorando. Por que vocês estão fazendo isso? Não são essas coisas, nós não fazemos, gente. Acepção de pessoas, viramos a cara para um, abraçamos a outros. E São Paulo vai falar: ô gente, em Jesus Cristo nós somos irmãos, não há diferença entre nós, não pode haver diferença entre nós, porque em Cristo somos irmãos e irmãs uns dos outros, umas das outras. A história do outro me interessa, a vida do outro me interessa, a dor do outro é a minha dor, a alegria do outro é a minha alegria, porque ele é meu irmão, ela é minha irmã. Por isso eu não vou atentar contra a dignidade dele e dela. Mas mesmo assim, nos reunimos, ouvimos a palavra de Deus, alimentando do corpo e sangue de Cristo e fazemos acepção de pessoas entre nós. A um nós tratamos com pão de ló e a outros nós servimos de ló. A uns nós abraçamos, a outros nós repelimos. Vamos repelir. Vós sois irmãos e irmãs. Se quiserem ser identificados como unidos a Cristo, cristãos, têm que se acolher uns aos outros, como não há separação mais entre nós. Então nessa semana vamos dar uma chance à fraternidade, vamos destruir as fronteiras, vamos tirar as pedras do caminho, vamos anular tudo aquilo que nos impede de viver a fraternidade aqui e agora, principalmente nesse tempo onde cada um está fazendo o que quer, cada um faz o que bem entende, um mata, outro rouba, outro suborna, está tudo valendo. Não está valendo, não está tudo valendo. Nós que somos cristãos temos que fazer discernimento. Há certas coisas que nós não podemos fazer e não vamos fazer, porque somos cristãos, somos irmãos e irmãs. E por fim, termino vos falando do Evangelho. É o retorno dos discípulos depois da missão pregada por eles. Eles querem partilhar com Jesus aquilo que experimentaram. Como nós fazemos quando viajamos e retornamos, nós queremos contar o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim na nossa viagem, na nossa experiência. E havia tanta gente ao redor desses discípulos e também de Jesus, que Jesus diz: olha, aqui tem muito barulho, vamos para um lugar à parte. Ele convida os discípulos dele para ir para uma região deserta. O deserto aqui no Evangelho de Marcos é um lugar de Deus, é o lugar do discernimento, é o lugar do recolhimento. Nós precisamos de fazer deserto, nós temos que ir até o deserto para tirar conclusões da nossa vida, para saber o que nós vamos fazer da nossa vida. Nessa vida agitada, nessa vida corrida, onde cada um tem um horário, onde cada um tem alguma coisa para fazer, se não houver recolhimento, você não saberá fazer discernimento. É por isso que muitas coisas que nós escolhemos vai dar errado. Aí nós colocamos a culpa em Deus. Deu errado porque você não recolheu,
Você não perguntou a Deus se realmente isto que você está solicitando é realmente aquilo que Ele almeja para você. Então vamos nos recolher. Não dá para nos escutar no tumulto, temos que nos recolher. Não dá para escutar a história do outro, não dá para escutar a vida do outro no tumulto. Nós não temos tempo para os outros, nós não temos tempo nem para nós. A semana passa e nós entramos em outra semana, e depois é outra semana, acaba o mês, nós entramos em outro mês, e por fim a gente fala: gente, quem sou eu? E nesse caminho, Jesus, pensando no recolhimento, ele depara com uma multidão de gente, que ele vai dizer que parecia ovelha sem pastor, movido por um sentimento de compaixão. Aqui configura que Jesus é o bom pastor. Ele muda o seu comportamento, ele muda o seu projeto de vida para servir o outro. Ele desinteressa pela sua vida, pela sua vontade, para servir o outro na sua necessidade. Jesus não tem dó e nem tem pena da multidão diante dele, tem compaixão, por isso cuida de cada um deles, traz para si, chama para si a responsabilidade de ajudar aquelas pessoas na sua necessidade. A alguns ele vai dar a bênção, a outros ele vai dar alimento, a outros ele vai expulsar o demônio, e a outros ele vai curar a enfermidade. Ele atende cada um na sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Agora, é preciso aparecer-se diante dele como ovelha sem pastor. Às vezes nós vamos diante dele com muita arrogância, às vezes nós vamos diante dele com muito autoritarismo, e nós queremos manipular a Deus com as nossas orações. E muitas vezes a minha oração é um afronto a Deus, porque eu obrigo, por meio da minha oração, a Ele me dar exatamente aquilo que Ele está pedindo. Um outro ponto importante dessa leitura: Jesus tem compaixão. Nós muitas vezes temos dó, nós muitas vezes temos pena das situações dolorosas que vamos experimentando. Ai, que pena desse povo passando dificuldade, que pena das crianças, que pena dos jovens, que pena de um pai de família perdendo o seu emprego, que pena, mas eu tenho que seguir o caminho. Que pena, ele está doente, que pena, mas eu tenho que ir, eu tenho que seguir o meu caminho. Ele perdeu o emprego dele, que pena, mas eu tenho que ir para o meu trabalho. Que pena, ele está doente e eu sigo o meu caminho normalmente. Ora, nós temos dó. Ai, que dó! Ai, que dó! Eu vi uma cena tão dolorosa. Ai, que dó! Que dó! Vamos rezar por eles, vamos rezar por ela. Ai, que dó! O cristão não é chamado a ter dó e nem pena de ninguém. O cristão tem compaixão. Ele traz para ele a responsabilidade de reverter aquela situação. Enquanto nós tivermos dó e pena dos necessitados, dos carentes, nós vamos passar a responsabilidade de fazer alguma coisa a alguém. Eu nunca vou fazer. Agora, o dia que você estiver movido pela compaixão, você vai parar no caminho e vai dar a assistência devida naquele momento. A Igreja de Jesus Cristo não é uma ONG.
ONG não é igreja. A ONG presta um serviço social, graças a Deus, é um bom serviço, mas cada um lá faz o que tem que fazer e vai embora para casa. A igreja de Jesus Cristo, essa igreja que você faz parte, a igreja que você foi batizado, a igreja que você professa a sua fé, não é ONG, e também não é um corpo de voluntários. Vocês não são voluntários na igreja de Jesus, não são voluntários dessa igreja dedicada à Virgem Imaculada, a Maria Imaculada. Porque o voluntário um dia faz, outro dia não faz. Ele é voluntário, ele não tem obrigação com nada, ele faz a partir da sua vontade, aquilo que lhe der vontade, no dia que lhe der vontade, no dia que ele tem tempo de sobra. Aí o voluntariado apresenta. O cristão não é voluntário, é irmão, é irmã. Ele é movido pelo sentimento de compaixão. E eu pergunto: você tem compaixão? Ou ainda está na dó e na pena? Então que nessa semana nós nos convertemos, deixemos para trás esse sentimento de dó, esse sentimento de pena, e vamos ter compaixão de nós e de nossos irmãos e irmãs que precisam de nós. E cada um tem algo a dar, cada um tem algo a ensinar. E você sabe da sua qualidade, você sabe da sua potencialidade. Ninguém é tão rico assim abaixo do sol que não tenha algo a receber, e também eu não acredito que abaixo do sol alguém seja assim infinitamente tão miserável que não tenha algo a dar ou a dizer a outrem. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa vida, para continuar testemunhando. Nos ajude para que nessa semana nós possamos viver a vida como Jesus viveu, interessando uns pelos outros, não uma vida desinteressada, irresponsável. E que Nossa Senhora cuide desta igreja para que ela não se perca e seja reconhecida como uma igreja a exemplo do bom pastor. Pelo bom exemplo de vocês, essa igreja seja reconhecida pelo amor, pela bondade e a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Iluminados pela palavra de Deus, renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,